Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Vamos começar agora mais uma videoaula, dessa vez sobre a alegoria da caverna. Deixa eu ver se eu boto o gráfico aqui. Sim, agora comigo, por favor, muito obrigado. Vamos aqui, antes de abordarmos alguns princípios socráticos relativos à herança do mestre Platão, que formulou de fato a alegoria da caverna como uma expressão poético-conceitual do seu dualismo cosmológico, representado também pela metáfora do Sol como princípio não hipotético de toda a realidade, identificada com o bem supremo. Ou também o argumento da linha dividida, que fala da proporcionalidade matemática, digamos assim, entre o mundo sensível, da multiplicidade dos estímulos sensoriais do mundo sensível e da unicidade da intelecção, digamos assim, dos aspectos inteligíveis acerca da realidade. Sem muitas delongas, vamos abordar um pouco o que seja esse famoso mundo sensível. Prometo uma outra aula falar sobre o caso Sócrates e os princípios socráticos. Antes de entrarmos definitivamente na caverna, iremos abordar um pouco filosoficamente o que é o mundo sensível, digamos assim, mas quais são as perguntas primordiais, eminentemente filosóficas, que o próprio Platão tenta enfrentar ao escrever seus diálogos, cujo personagem principal é Sócrates. De maneira geral, filosofia é definida como a busca da verdade por Platão. Então, portanto, o que é a verdade? Por que existe a beleza? Como conhecer o bem? Em que consiste a justiça? E a realidade poderia ser diferente? São perguntas eminentemente filosóficas que Platão, a partir da escrita dos seus diálogos, com temáticas filosóficas, entre eles, por exemplo, o Fédon, que de uma maneira muito sutil e profunda, ele trata do último dia da morte de Sócrates, por exemplo. Voltando aqui às questões, a aporia, a percepção, a assunção de sua própria ignorância. Quando Sócrates falava, só sei que nada sei, ele não estava, de fato, ironizando o seu interlocutor por saber e fingir não saber, que é uma leitura superficial do método socrático, dividida em elencos, levantamento das opiniões correntes acerca de certo assunto, a opinião do interlocutor, portanto, inserida nesse conjunto de opiniões, a partir do crivo socrático de coerência e consistência, passa-se para a etapa número 2, da ironia, essa avaliação pela coerência e pela consistência das opiniões. Muitas vezes elas vão se mostrar contraditórias, incoerentes, inconsistentes. É aí que a gente entra na aporia. A aporia, assumir que não sabe acerca de algo, assumir-se ignorante, perceber-se ignorante, no sentido de que aporia significa, portanto, embaraço, um nó epistêmico, a sensação de que está sem saída, a sensação de dúvida. Aporia pode ser identificada como um problema aparentemente sem solução, aquilo que Aristóteles mais tarde chamou de espanto, o estado de espanto, um misto de perplexidade e admiração perante o desconhecido ou perante a realidade. Assim, a gente poderia começar a questionar certas coisas. Por exemplo, qual o sentido de nossas vidas? O que é a felicidade? Essa pode ser uma primeira pergunta, ou
uma pergunta ao término da aula continua sendo qual o sentido de nossas vidas e o que é a felicidade, né? Se diz de muitas maneiras que devemos ser gratos às vivências e etc. Vamos lá. Como aprendemos o que sabemos, afinal? O que nós sabemos que sabemos? O que nós sabemos que não sabemos? E o que nós não sabemos que não sabemos? A impressão que dá é que cada vez mais as questões vão se ampliando de modo que, se sei, já não preciso mais buscar saber, mas se não sei, não saberei o que buscar. O paradoxo platônico retomado com Santo Agostinho, por exemplo. Né? Afinal, como explicar a aquisição do conhecimento? Né? Meditação, analogia, intelecção, como explicar isso tudo? Aprendemos a falar de modo ostensivo, atribuindo significado a cada palavra, que ao nomear uma coisa qualquer indica algo que possui suas particularidades separadas das outras coisas. Ou seja, se eu uso o termo para falar cadeira, o objeto cadeira, o qual essa palavra que eu emito expresso o significado de cadeira e aponto para uma cadeira singular, todos entendem que a palavra cadeira é um objeto feito para sentar, geralmente com 4 pernas, etc. Tem que ter um encosto atrás, senão seria um banco e não uma cadeira, enfim. Essas definições do que seja uma cadeira. Ao nomear cadeira, eu separo esse objeto de todas as outras coisas, entre aspas. Por isso, cada palavra carrega consigo uma espécie de carga semântica historicamente constituída pela história dos conceitos e referente a um conjunto específico de crenças e valores acerca de um certo background de crenças sustentados, esse background sustentado também por suas comunidades linguísticas. Né? Quando usamos certos termos, esses termos têm uma carga histórica, semântica mais densa e carregada às vezes. Ao fazer parte de uma comunidade linguística, compartilhamos, agregamos de algum modo atitudes proposicionais, crenças, desejos, intenções e admitimos um conteúdo conceitual que possamos exprimir através da fala e do nosso comportamento, a partir do compromisso que, de algum modo, a gente atribui às nossas crenças, digamos assim. Afinal, pergunta-se Platão, o que é a virtude? Como ser virtuoso? Para que ser virtuoso? Virtude se ensina? São questões que estão, por exemplo, expostas no diálogo Mênon de Platão, ao qual logo de início Mênon responde, é fácil. Sócrates pergunta, o que é a virtude? Né? E Mênon responde, é fácil. Virtude é ser corajoso. E Sócrates fala, não, mas ser corajoso é ser virtuoso. Estou perguntando o que é ser virtuoso, mas o que é a virtude? De maneira geral, admite-se algumas virtudes cardeais em Platão. Geralmente são 4 ou 5, né? Aqui tem elencado 6. Sabedoria, como uma virtude intelectual. A temperança, no sentido de um certo controle racional sobre as emoções, o temperamento, portanto. A prudência, o frônesis, a habilidade na ação, a coragem, enfrentamento de perigos, a piedade, a compaixão com os próximos, digamos assim, e a justiça, como um elemento de uma virtude eminentemente política. Assim, o perceber-se ignorante, que a gente estava falando agora há pouco,
é saber que ignora o que busca saber. Deixa eu repetir aqui, eu fiquei um pouco sem entender, sinceramente. O perceber-se ignorante é saber que ignora o que busca saber. Beleza, tem um saber que não sei, só sei que nada sei. Sei enquanto indivíduo que não sei tudo absolutamente. Por isso instaura uma busca pela sabedoria e pela verdade, que diferentemente do conceito de cientista, aquele que já possui plenamente o conhecimento, com um copo cheio d'água já não aguenta mais nenhum tipo de líquido, enquanto o filósofo é aquele que está sempre desejoso de novos saberes, digamos assim. O estado de aporia, o espanto, misto de perplexidade e admiração, se identifica com a sensação de dúvida, justamente quando assumimos nossa própria ignorância acerca, inclusive, de nós mesmos, não é mesmo? Deixa eu ler aqui o Aristóteles. Visar ao alvo a verdade, conhecer as aporias. De fato, os homens começaram a filosofar agora, como na origem, por causa da admiração, na medida em que, inicialmente, ficavam perplexos diante das dificuldades mais simples. Em seguida, progredindo pouco a pouco, chegaram a enfrentar problemas sempre maiores. Ora, quem experimenta uma sensação de dúvida e de admiração, reconhece que não sabe. De modo que, se os homens filosofaram para libertar-se da ignorância, é evidente que buscavam conhecimento unicamente em vista do saber e não por alguma utilidade prática. A Metafísica de Aristóteles, livro 1, capítulo 2, o passo 982b, linhas de 11 a 25. Se a gente se pergunta exatamente, né? Enfim, deixa eu ver aqui onde é que eu... Vamos voltar um pouquinho. Vamos perguntar a nós mesmos. Afinal, paradoxo socrático, ninguém faria o mal a não ser por ignorância. Ser virtuoso é saber o que é bom. Mas saber o que é bom significa saber fazer bem, atos, boas ações, digamos assim, mas saber ter consciência de que essas ações são boas em um certo sentido elementar. Afinal, ser virtuoso é saber o que é bom é suficiente. Provavelmente, só saber não é suficiente. Está relacionado com a ação e as emoções. As virtudes, de maneira geral, as virtudes morais, disse que estão relacionadas às ações e às emoções, o modo como sentimos, o modo como agimos. Você, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Você pensa antes de agir? Costuma, ou melhor falando, cultiva a reflexão crítica? Ouve mais do que fala? Afinal, temos dois ouvidos e uma só boca. Tem o hábito de questionar, perguntar por quê, o que está acontecendo, será que é isso mesmo? Procura adquirir novas habilidades, tentando aprender novas artes, novas manobras, novas intercalações, softwares, enfim, busca desbanalizar o cotidiano, isto é, a gente questiona aquilo que é banal para a maioria das pessoas, é o papel do filósofo. Tá? Algumas questões mais simples. Desculpa. Você tem o hábito da leitura? Nenhum problema se entre 2020 e 2022 nós tivermos lido livros, quantidade de livros que caibam nos dedos das duas